Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, a liturgia da palavra de hoje nos chama a atenção para a humildade e para o quanto Deus não faz acepção de pessoas. Não é por um título que alguém tenha, não é pelo poder, não é pela glória, não é pelo dinheiro, por nada disso que nós podemos nos apresentar diante de Deus, nos sentindo justificados ou privilegiados ou mais amados por Deus. Isso começa com o livro do Eclesiástico, quando se diz textualmente: o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Esse deveria ser o modelo para todo juiz, não é? Aquele que não faz discriminação de pessoas. Não é porque é meu amigo, não é porque é rico, não é porque eu penso como eu penso, mas a justiça, o que está sendo julgado. Não é? E Deus é assim. Porque diante de Deus, a verdade tem que aparecer. E é isso que nós temos que ter em mente. Um dia, vamos estar diante deles. Lá, não vai ter advogado bom para defender, a não ser a Santíssima Virgem Maria e o santo da nossa devoção. Mas não vai ter tapiação. Não vai ter amizade grande. Não vai ter poder. O poder está todo na mão de Deus. E é por isso que a liturgia de hoje fala também muito da misericórdia. Não é? Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta assim as súplicas dos oprimidos, jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva. O órfão e a viúva eram aqueles 2 personagens do Antigo Testamento sofredores. O órfão por si mesmo, né? Não ter o pai, não ter a mãe. E a viúva, a mulher que se via numa situação difícil, pois num tempo em que não havia certas benesses que existem hoje, a pensão, a aposentadoria, algum tipo de socorro. Então a mulher estava numa situação muito difícil quando ela enviuvava. Né? Quem serve a Deus como Ele quer será bem acolhido, e suas súplicas subirão às nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Veja que bela imagem, né? A prece atravessa até as nuvens. Nada pode obstacular a prece de uma pessoa humilde, né? Enquanto não chegar, não terá repouso e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Não é? Então, Deus é justo. Não é? Seu julgamento se fará, mais cedo ou mais tarde. Não é? E é disso que temos que ter conta.
E é nisso também que tem que estar colocada a nossa esperança, né? Quantas vezes neste mundo nós ficamos preocupados, né? Decepcionados, mas onde está Deus, né? Deus está vendo tudo. E ao tempo oportuno Ele fará a sua justiça. Muitas vezes Ele intervém na história, outras não, mas caminhamos para a grande justiça. É disso que nós temos que ter toda a consciência. Caminhamos para estar diante de Deus. Temos que ser justos agora, para alcançar a vida eterna. E é isso que Jesus fala no Evangelho hoje. Conta uma parábola para aqueles que confiavam na própria justiça e desprezam os outros. Durante a semana estamos lendo a carta de São Paulo aos Romanos, na qual São Paulo insiste muito na fé, né? Só a fé salva. Depois ele vai falar da graça também, né? Ele não está entrando em contraste com a palavra de São Tiago, que diz que a fé sem as obras é morta. Porque São Paulo também é a favor das obras. Mas aqui ele está falando para os romanos, chamando a atenção disto, né? As pessoas pensam que podem alcançar por si mesmo a salvação. Eu vou me salvar porque eu sou um sujeito muito bom. Sou um camarada formidável mesmo. Não. Por mais que alguém fosse bom, penitente, cumpridor, não poderia alcançar a salvação se não fosse nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está, é a fé em Cristo. Cristo que morreu por nós. Cristo que ofereceu o sacrifício que nenhum de nós e nenhum ser humano, de toda a história que já passou e virá, poderá oferecer. Ninguém. Porque a dívida contraída diante de Deus é infinita, porque a ofensa é medida pela dignidade de quem é ofendido. E Deus é infinitamente bom, e o pecado foi contra Deus. Então, quem poderá pagar esta dívida infinita, senão o próprio Deus? Mas quem deve é o homem. É o homem que tem que pagar, não é Deus. Qual a solução? Deus, na sua infinita misericórdia, se faz homem. O homem é que paga? Sim. Mas paga o suficiente? Sim, porque este homem é Deus. Então, tudo na salvação está ao centro Cristo, que nos salvou. E é isso que nosso Senhor aqui está tentando fazer ver. Dois homens sobem ao templo. Um é fariseu e outro cobrador de impostos. Quem é o fariseu? O fariseu é aquele que quer que se cumpra a lei. É o observante. E isto é uma coisa boa. É aquele que paga dízimo. É aquele que quer demonstrar a sua fé. Até aí tudo bem. Quem é o publicano? O cobrador de impostos? Não é bom sujeito, não. É um malandro de primeira. Os cobradores de impostos eram nomeados pelo Império Romano e cobravam o povo. Por hipótese, vamos dizer, eles tinham que entregar 5.000 reais ao Império Romano. O resto era deles. Então, couro. Se fizesse 10, ele ficava com 5 para ele. Se ele fizesse 15, ficava com 10. Se ele fizesse 20, ele ficava com 15. Percebe? Então, oprimiam o povo. Arrumavam taxa para todo quanto é lado, com a autoridade que recebiam. Era gente má. Isso é tão sério que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, hoje quero estar contigo, Zaqueu, né? Depois, mas ele vai na casa do pecador, pô. Quando ele chega lá, olha bem para a cara do Zaqueu, e Zaqueu então diz: se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Claro que tinha defraudado, né? Não tem a menor dúvida. Aí Jesus diz: agora a salvação entrou nessa casa. A salvação exige atos, exige mudança de vida. E aqui está. Temos o discurso do fariseu lá na frente, né? Aqui, rezando. Né? Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Um monte de coisa boa aqui. Eu não sou como os outros homens, ladrões, ninguém deve ser ladrão.
embora pareça estar muito em moda, né? Desonestos, adúlteros. Está certo o fariseu nisso. Está perfeito. Está errado, não. Aí ele ataca, nem como cobrador de impostos, né? Aí já está faltando a caridade, né? Mas é a razão, que o cobrador de impostos é malandro, né? E jejuo 2 vezes por semana. Devíamos jejuar. Nós, católicos, pelo menos a sexta-feira, está mantido como dia de jejum, hein? E dou o dízimo de toda a minha renda. Tudo certo. O que está errado no fariseu? Disse um bocado de coisa boa. Por que Jesus não diz, ó, vocês têm que ser igual ao fariseu? Ele não diz. Porque ele impregna todos esses atos bons com a vaidade. Veja como eu sou bom. Dom Emanuel brincava com a gente lá no São Bento dando aula, né? Veja, vou dar essa nota aqui. Veja como eu sou bom, né? Ele mexia com a gente, né? Então, o fariseu está rezando assim. A oração dele é impregnada de vaidade, diz o Eclesiástico. Vaidade das vaidades, tudo vaidade, né? A não ser, aí entra o livro, grande livro de espiritualidade, né? A Imitação de Cristo, que começa justamente com essa frase. Ele diz, a não ser amar a Deus e somente a Ele servir. Então, ali, aí você foi bem, né? Amar a Deus tira toda a vaidade, né? Porque nós colocamos tudo nas mãos de Deus. E o cobrador de impostos estava tão errado, que ele não estava aqui não, ele estava lá na porta. E não levantava nem a cabeça, né? E dizia, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Então aqui está a nossa grande possibilidade. Admitirmos que somos pecadores, não é? E é isso que Deus quer, né? Uma das coisas belas de alguém que se confessa é esta, né? Ele está dizendo, eu sou pecador. Quem vai ao confessionário, se ajoelha e apresenta seus pecados ao padre, está dizendo aqui, eu sou pecador. Há muitos e muitos anos, um estudioso, não vou me lembrar agora o nome dele, dizia que o católico era o tipo humano mais equilibrado que existia. Por quê? Porque era mais santo? Porque era mais culto? Não. Porque se confessava. E a confissão, ela é uma restauração. E é maturidade. Não tem gente que diz assim, eu não me arrependo de nada que eu faço. Pobre infeliz, devia se arrepender das coisas más. E quem é que não tem lá as suas mazelas, não é? Então, a grandeza está aqui. Por isso essa frase do cobrador de impostos é importante. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Isso é uma jaculatória, né? Foi usada muito pelos padres da igreja. Meu Deus, tem piedade de mim, sou um pecador, né? Isso nós podemos dizer o dia inteiro, né? Nos nossos tropeços, na nossa ira, nos nossos maus pensamentos. Olha a oração boa para você fazer, né? Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E aí Jesus diz, eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Veja como nosso Senhor quer esse reconhecimento, né? E quer que nós sejamos humildes. Humildes como? Como Ele, que desceu de sua glória e se fez homem por amor da nossa salvação. Então, nós temos que ter do fariseu aquele esforço de cumprir a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo unir a humildade do publicano, do cobrador de impostos, que reconhece a sua maldade, não é? Mas reconhecendo isso, tem que mudar de vida. Ah, meu Deus, eu me arrependo. Daqui a pouco está para fazer a mesma coisa. Claro que na nossa fragilidade, muitas vezes a gente cai de novo no mesmo pecado, mas tem que levantar de novo. É uma luta espiritual constante. E aí nós temos, na carta de São Paulo a Timóteo, o testemunho de um fariseu. São Paulo foi fariseu, grande cumpridor. E com o seu temperamento colérico, pior ainda, né? Esse homem pediu carta para perseguir cristão. Porque na sua consciência os cristãos estavam faltando o compromisso com a lei de Deus. Estavam contaminando a verdadeira religião. E foi atrás. Aí no caminho caiu, teve a visão de Cristo e aí tudo muda. Aquela grande força se torna cristã e aí ele se torna o grande apóstolo dos gentios, né? Que levou
ao mundo conhecido a palavra de Deus, né? Por isso ele diz aqui, né? Já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Tem consciência, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É o que nós temos que fazer. Há um combate a ser combatido. Primeiramente, temos que combater a nós mesmos, né? A nossa vaidade, a nossa fraqueza, né? E combater as tentações, combater a mentalidade do mundo errada. Tem que combater. É guerra, hein? Tem umas aparições, acho que é em Garabandal, que as minhas crianças veem Nossa Senhora, as meninas têm uma percepção maior dos detalhes, como a mulher, né? Nossa Senhora está sem o véu. O menino nem dá bola, né? Mas as meninas, por que a senhora está sem o véu? Estou em guerra. Santíssima Virgem Maria. Tem um combate a ser combatido. A luta contra o mal não para mesmo. E aí ele diz: agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Coroa da justiça. Mas tem que combater o bom combate. Tem um combate a ser combatido. E o coisa ruim está combatendo também. Ele já perdeu a guerra, mas ele quer ganhar uma batalha aqui e acolá. E nós não podemos ser bobos de entrar na conversa dele, né? E ele se lamenta aqui, né, humanamente: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Veja, o cristão, né, que luta e muitas vezes sente o abandono, mas Cristo sentiu. Meu Deus, por que me abandonaste? Não é? Ele reza o Salmo 21. E os melhores exegetas dizem que ele rezou ele todo, embora na Escritura só aparece, né, porque o Evangelho está na narrativa. Mas ele, como grande rabino, e como Santo Agostinho também, sabiam os 150 salmos de cabeça, de cor. Essa gente não tinha Alzheimer, não ficava caduco, né? A memória estava sempre trabalhando. Era ótimo, né? Mas o Senhor esteve ao meu lado. Olha aqui como é que eu não estou só. Pode ter o abandono humano, mas o abandono de Deus não. Nós é que podemos não nos dar conta que Deus está conosco. Isso é outra coisa. Eu fui libertado da boca do leão, que eu estava para me perder, né? Mas encontrei o Cristo. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é isso que nós devemos fazer. Também dar glória a Deus com a nossa vida, né? Com os nossos atos e com a nossa humildade, para que a vaidade não venha impregnar a nossa oração, como aconteceu com o fariseu. Vamos pedir a isso a Deus, né? Que tenhamos as ideias claras, que sejamos cumpridores, mas que nada disso nos tire a virtude da humildade.